Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes aquí en Lima, Perú. Es para mí una bendición grande. Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes aqui em Lima, Peru. É para mim uma grande bênção estar com vocês nesta ocasião para compartilhar os momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e ver este mistério do sétimo selo e a porta aberta no céu. Diz assim Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Apocalipse capítulo 8, verso 1. E Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Diz, vamos ler primeiro Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi como de som de trombeta falando comigo disse: sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Em seguida, Apocalipse capítulo 8, versículo 1 diz: quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. No Evangelho, segundo São João, capítulo 10, vamos ler dentro de um momento o que Jesus Cristo disse ali. Agora o nosso tema é o sétimo selo, uma porta aberta no céu. Porque o sétimo selo é a segunda vinda de Cristo, e quando esse sétimo selo foi aberto no céu, todos souberam, conheceram o mistério desse sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo. Agora, recordem que João apóstolo foi transportado por Deus ao último dia, no capítulo 1, versículo 10 ao 11, onde João apóstolo expressa a sua experiência e diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? O nosso amado Senhor Jesus Cristo. E essa voz de trombeta dizia: eu sou o Alfa e o Ômega. Ou seja, Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, é aquele que tem essa grande voz de trombeta, ou seja, fala à sua igreja no dia do Senhor, que é o sétimo milênio, o último dia, fala com essa grande voz de trombeta, e essa grande voz de trombeta é a mensagem do Evangelho do Reino. É a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, falando à sua igreja. Essa é a voz de Cristo falando à sua igreja e revelando, através do seu anjo mensageiro, todas estas coisas que em breve devem acontecer no último dia, no tempo final. Recordem que foi através do anjo do Senhor Jesus Cristo que João recebeu a revelação apocalíptica, como nos diz Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 3, que diz: para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola
revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas são escritas, porque o tempo está próximo. Agora vejam como João apóstolo recebeu essa revelação do Apocalipse. A recebeu através do anjo de Jesus Cristo, que foi enviado por Jesus Cristo a João para dar esta revelação de Jesus Cristo. Por isso João apóstolo diz em Apocalipse capítulo 19 e versículos 9 ao 10, que ele quis adorar o anjo e o anjo lhe disse que não. Diz: E disse-me o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Agora, quando é que ele disse isso? Se lermos desde o versículo 7 em diante do Apocalipse 19, diz: regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. A esposa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E este é o tempo para as bodas do Cordeiro, aqui em Apocalipse capítulo 19. Mais adiante, do versículo 11 em diante, aparece o noivo, aparece Jesus Cristo em um cavalo branco, e seu nome é o Verbo de Deus. É a vinda do Verbo, a palavra, vindo sobre o cavalo branco da palavra pura, sobre o poder da palavra pura de Deus. É Cristo em Espírito Santo vindo no tempo final. E disse o precursor da segunda vinda de Cristo no livro dos selos, em espanhol, falando deste cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é o lugar onde estamos lendo. Estamos lendo no capítulo 19 de Apocalipse. Agora, vejamos o que ele diz deste cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, página 277, do livro dos selos em espanhol. Ele diz, orando, diz: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto o seu Espírito, o Espírito de Cristo, entra em confronto contra o anticristo e ele chame os seus. Vem para chamar os seus, para chamar e juntar todos os escolhidos de Deus. E na página 256 do livro dos selos em espanhol, diz o precursor da segunda vinda de Cristo, reverendo William Branham: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Assim é a vinda do cavaleiro, do cavalo branco de Apocalipse 19. Assim é a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo no último dia, vindo Jesus Cristo em Espírito Santo, que é o Verbo, o qual se fez carne, se encarnou 2000 anos atrás, naquele véu de carne chamado Jesus, para o último dia, vindo o Verbo, a palavra encarnada em um homem, ou seja, em outro homem, em um homem deste tempo final. E isto é
para o tempo de Apocalipse 19, onde diz, no capítulo 19, versículo 7 em diante, regozijemo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro e já a sua noiva se aprontou. Ou seja, as virgens prudentes se prepararam para o quê? Para as bodas do Cordeiro. E vamos dar uma passadinha em São Mateus 25 e em seguida continuamos neste capítulo 19 de Apocalipse. São Mateus capítulo 25, vamos ler do versículo... Vamos ver do versículo 10 em diante, versículo 10 ao 13 de São Mateus 25, na parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. As prudentes levaram consigo azeite, isto é, receberam Cristo como seu Salvador, lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o Espírito Santo e, consequentemente, nasceram de novo no reino de Deus. As insensatas creram em Cristo como seu Salvador, mas não receberam o Espírito Santo e, consequentemente, não receberam o novo nascimento, pelo qual passarão pela grande tribulação. O grupo das virgens fátuas ou insensatas que estiverem vivendo neste tempo final, porque as que viveram em outros tempos, seus corpos físicos morreram, mas não tiveram que passar pela grande tribulação que virá muito em breve, mas também não ressuscitarão até depois do reino milenial. E as virgens fátuas, as virgens insensatas que viverem neste tempo final, as quais não terão o Espírito Santo, não terão azeite nas suas lâmpadas, nas suas vidas, no seu ser, não terão o Espírito Santo, não receberam o batismo do Espírito Santo, consequentemente não nasceram de novo e, consequentemente, não estão preparadas para receber a transformação que é a adoção, onde receberemos o novo corpo. Esse novo corpo é para as virgens prudentes, as quais serão adotadas no reino de Deus, recebendo a transformação dos seus corpos, para as virgens prudentes que estiverem vivas neste tempo, e a ressurreição dos mortos em Cristo, para as virgens prudentes que viveram no passado e seus corpos físicos morreram, que são os crentes em Cristo, que lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o Espírito Santo e, consequentemente, o novo nascimento, e estão vivendo no paraíso nos seus corpos teofânicos, porque o tempo do corpo físico se cumpriu e tiveram que deixar o seu corpo físico morreu, e continuaram vivendo, mas em um corpo teofânico da sexta dimensão. Estão em outra dimensão, na sexta dimensão, que é o paraíso, onde há árvores, onde há rios, onde há passarinhos, onde há animais, mas onde não há os problemas que há nessa dimensão terrena. Nem há guerras, nem há problemas econômicos, nem terá que madrugar, que acordar cedo para ir trabalhar pela manhã e pegar o engarrafamento que há pela manhã difícil durante a tarde também. Ou seja, que as lutas pela vida terrena para essas pessoas já terminou. Nosso irmão Branham os visitou em uma ocasião antes da sua morte, ou morte do corpo físico. Uns anos antes os visitou, e eles estavam lá muito contentes, e o nosso irmão Branham também ficou muito contente, e se surpreendeu ao chegar onde eles estavam. Vinham até ele, os saudavam, os abraçavam e diziam que estavam muito contentes de que ele estivesse ali. E ele fala com eles e eles explicam ao irmão Branham que ali nem trabalham, nem se cansam, nem dormem, nem comem, porque ali tudo é perfeição. Nesse corpo teofânico da sexta dimensão não há as necessidades que há neste corpo terreno. Nesse corpo teofânico é
no qual Jesus Cristo esteve antes de vir à terra. Neste corpo teofânico foi que apareceu a Abraão como Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus vivo, e também apareceu a Abraão em outra ocasião, no dia antes da destruição de Sodoma e Gomorra, como Elohim. É também o mesmo Deus chamado Anjo do Senhor ou Anjo do Pacto, que apareceu a Jacó em diferentes ocasiões. E em uma ocasião apareceu em uma forma visível, a forma de um homem, mas de outra dimensão. E Jacó o agarrou, se agarrou dele e não soltava. E o anjo lhe disse, o anjo do Senhor lhe disse, solta-me, porque já amanhece e eu tenho que ir. Está raiando a alva. Jacó disse, não te soltarei até que me abençoes. O anjo feriu na coxa, no encaixe da coxa de Jacó, e desconjuntou aí o seu quadril, mas com tudo isso Jacó não soltava. Quando recebemos a Cristo como nosso Salvador, temos que nos manter bem agarrados dele. E não importam os problemas que tivermos na vida. Não importa o que nos aconteça aqui em nossa vida terrena. Sejam acidentes, sejam problemas. Todas essas coisas são terrenas e temporárias. Jacó, mesmo manco, o anjo dizia, solta-me, e Jacó dizia, não te soltarei até que me abençoes. E sabem vocês quem é esse anjo? É o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo no seu corpo teofânico chamado o anjo do Senhor, ou anjo do pacto, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E em seguida se fez carne e habitou no meio do povo hebreu e foi chamado Jesus. O profeta Isaías disse, profeticamente falando, que seria chamado, o seu nome seria Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Portanto, o nome de Jesus, vejam vocês, é o nome do anjo do pacto, do anjo do Senhor, de Deus conosco, para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário, e assim levar os nossos pecados e assim tirar nossos pecados, nos lavar com seu sangue e nos dar o seu Espírito Santo e produzir assim um novo nascimento e produzir assim a nova criação em cada uma das pessoas que o recebem como seu Salvador. Cristo disse, aquele que ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou da morte à vida. São João capítulo 5, versículo 24. E agora, vejam vocês quem é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. É o anjo do pacto, o anjo do Senhor que estava no seu corpo teofânico antes de vir no corpo de carne chamado Jesus. E agora, todos os santos que partiram durante todas essas eras que passaram e estão no seu corpo teofânico, assim como Jesus esteve em seu corpo teofânico, todos estes milhares de anos antes de vir no corpo de carne. E agora, encontramos que todos os santos que estão em seus corpos teofânicos estão na mesma etapa na qual Jesus Cristo estava, antes de tomar um corpo de carne. E agora, quando os santos ressuscitarem, tomarão um corpo eterno, um corpo glorificado, um corpo físico, mas que poderá viajar através das diferentes dimensões, porque será um corpo perfeito e será como o de nosso Senhor Jesus Cristo. E é aí onde estaremos na mesma etapa em que Jesus esteve quando nasceu e viveu no meio dos seres humanos em um corpo criado por Deus. Agora, a Escritura em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, diz que Jesus é o princípio da criação de Deus e nós, quem somos? A continuação da criação de Deus. Dessa nova criação que começou com Jesus Cristo, porque a antiga criação que começou com Adão caiu. E agora há uma nova criação, da qual Jesus Cristo
é a cabeça ou o primeiro. Por isso é que a Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 42 ao 55, nos fala assim de Cristo. E nos fala do programa divino que Deus realizará para a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Nos fala de uma trombeta final que é a trombeta do Evangelho do Reino soando neste tempo final, ou seja, a pregação do Evangelho do Reino pelo Espírito Santo através de carne humana, neste tempo final. E essa é a voz que João escutou no dia do Senhor, em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 11. É a voz de Jesus Cristo falando à sua igreja através de carne humana, através do seu anjo mensageiro, todas essas coisas que em breve devem acontecer. Por isso, quando João foi transportado ao dia do Senhor e escutou essa voz, em seguida diz que também ele viu no céu uma porta aberta. E olhou essa porta aberta, e a primeira voz que escutou desde este lugar onde estava essa porta aberta foi uma voz como de trombeta que dizia: sobe aqui e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Depois de quais? Depois daquelas que já aconteceram nas 7 etapas ou eras da Igreja Gentil. Agora, vou te mostrar as coisas que hão de acontecer depois dessas que já aconteceram. Ou seja, vou te mostrar as coisas que hão de acontecer no tempo final, no último dia, no dia do Senhor. Ou seja, as coisas que hão de acontecer no 7º milênio, as coisas que hão de acontecer na etapa da era da pedra angular, porque Jesus Cristo esteve em cada era manifestado em Espírito Santo, ungindo cada um dos seus anjos mensageiros e falando através de cada um de seus anjos mensageiros. Portanto, em cada era, escutaram a voz de Cristo, ou seja, escutaram uma trombeta falando, que foi a voz de Cristo através do mensageiro de cada era. São Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, verso 8. Diz São Paulo em 1 aos Coríntios capítulo 14, versículo 8, se a trombeta der um som incerto, como nos prepararemos para a batalha? Em cada etapa houve uma luta, uma batalha espiritual, e aqueles que escutaram a trombeta de Deus, a trombeta de Jesus Cristo, a voz de Jesus Cristo através do mensageiro de cada era, se prepararam para a batalha espiritual que se realizaria em cada era. Ou seja, os escolhidos de cada era, escutando essa trombeta soar, se prepararam e entraram nessa batalha espiritual e obtiveram a vitória, porque se mantiveram escutando a trombeta, que foi a voz de Cristo através do mensageiro da sua era. Assim, foi na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima era. E através de cada um desses mensageiros, Cristo falou, e é Ele que tem essa voz de trombeta, mas através de carne humana que se escuta a voz de Cristo. Sempre foi assim. Certamente não fará nada o Senhor Deus sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, seus profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. Agora vejam vocês como Jesus Cristo em Espírito Santo esteve manifestado em cada um desses mensageiros, falando com o seu povo e chamando aos seus filhos em cada era. Os chamou a subir à era correspondente na qual eles viveram. Cristo disse em São João capítulo 10, versículo 14 ao 16, da seguinte maneira, e eu quero ler o que Cristo disse aqui.
Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Como escutaram a voz de Cristo, as ovelhas de Cristo, que são os filhos e filhas de Deus, os primogênitos de Deus escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro? Através da manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, através de cada um destes anjos mensageiros de Jesus Cristo. O anjo mensageiro da primeira era foi Paulo, que disse: não vivo eu, vive Cristo em mim. E se Cristo vivia em Paulo, pois falava através de São Paulo também, e falava com essa voz de trombeta correspondente a essa primeira era. Ou seja, falava com a mensagem correspondente a essa primeira era. Em seguida, o segundo anjo mensageiro foi Irineu, o terceiro Martim, o quarto Colombo, o quinto Lutero, o sexto Wesley e o sétimo reverendo William Marion Branham. Cada uma dessas eras se cumpriu em certo território. E a primeira era se cumpriu na Ásia Menor, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e sexta se cumpriram na Europa, em diferentes territórios europeus, entre pessoas desse território, e em seguida a sétima era se cumpriu na América do Norte, entre os norte-americanos, e o mensageiro também foi um norte-americano, onde Deus esteve manifestado, Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado, falando com essa trombeta correspondente a essa sétima era. A voz de Cristo, vejam vocês, é sempre a trombeta que soa em cada era através do mensageiro de cada era e da mensagem de cada era. E, ao mesmo tempo que se abre ou soa uma trombeta em cada era, também se abre a parte do selo correspondente a essa era. Ou seja, que um selo pode abranger, pode cobrir uma ou mais eras, porque em um selo podem estar coisas que se cumprirão em uma era, ou em duas eras, ou em três eras. E agora, depois que Jesus Cristo em Espírito Santo esteve falando através dos seus mensageiros nas 7 etapas ou eras da Igreja Gentil nesses territórios, o que nós temos para os filhos e filhas de Deus? Pois temos a era da pedra angular, onde a voz de Jesus Cristo é como uma grande voz de trombeta, ou seja, que é com uma mensagem dispensacional, uma mensagem maior, para nos revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer e nos revelar assim o mistério da porta aberta no céu e do sétimo selo aberto no céu. Cristo disse em São João capítulo 10, versículo 1 em diante, o seguinte, diz: em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Portanto, tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens.
pastos espirituais da palavra pura de Deus para alimentar a alma dessas ovelhas de Deus que são os filhos e filhas de Deus. Agora vejam vocês que a porta do aprisco é Jesus Cristo. E ele chama e junta suas ovelhas de era em era, onde? No seu aprisco, no lugar seu, onde há uma porta, que é Cristo, a porta de entrada ao aprisco do Senhor. A igreja do Senhor Jesus Cristo é o aprisco do Senhor e tem uma porta, e essa porta é Cristo, e por Cristo é que entramos à igreja do Senhor Jesus Cristo, crendo em Cristo como nosso Salvador, lavando nossos pecados no sangue de Cristo e recebendo o seu Espírito Santo. E assim, nascemos de novo, nascemos no aprisco do Senhor, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa é a sua casa. Essa é a família de Deus, reunida na casa de Deus, na igreja de Jesus Cristo. Vejam vocês, São Paulo nos falando da família de Deus ou casa de Deus em sua carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 5 ao 6, para não ler muito, diz: Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho sobre sua própria casa, essa casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Agora vejam como esta casa de Deus somos nós, ou seja, a casa de Deus é a igreja do Senhor Jesus Cristo, e aí é onde está a porta de entrada à casa de Deus, que é Jesus Cristo. Ele é a porta de entrada, e por isso é que para entrar à casa de Deus, para ser parte dessa casa, é necessário que a pessoa creia em Cristo como seu Salvador e lave seus pecados no sangue de Cristo e receba o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo, e assim nasce nessa casa. Não há outra forma para fazer parte desta família. Em verdade vos digo, disse Cristo a Nicodemos, que quem não nascer de novo, ou seja, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos pergunta: como pode ser feito isto? Pode acaso o homem já sendo velho entrar? Pode acaso o homem já sendo velho entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus lhe disse: em verdade te digo, que quem não nascer de novo, ou seja, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar ao reino de Deus ou no reino de Deus. Ou seja, que uma pessoa não pode entrar na igreja de Jesus Cristo sem nascer de novo, e para nascer de novo, tem que crer em Cristo como seu Salvador e lavar os seus pecados no sangue de Cristo, e receber o seu Espírito Santo, e assim nasce no reino de Deus, ou seja, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, vejam vocês como esta porta está colocada na casa de Deus, que é a igreja de Jesus Cristo para a entrada, a casa de Deus, a igreja de Jesus Cristo, de todos aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E agora, vejam vocês como Cristo é a porta dessa casa. Cristo, na sua primeira vinda, disse que Ele era a porta. E Cristo, na sua segunda vinda, será a porta ou não será a porta? Ele continua sendo a porta da sua casa. Portanto, em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, essa porta que é aberta no céu é Jesus Cristo. É Jesus Cristo como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. E por essa porta João entrou e viu as coisas que em seguida teve que escrever. Ele viu todas as coisas correspondentes ao lugar santíssimo do templo que está no céu. E a voz que escutou, que é a voz de Cristo, disse-lhe: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Agora vejam como João, ao subir,
representa para a igreja aqui na terra, representa que a sua igreja, a igreja de Jesus Cristo, passará por uma etapa onde subirá da sétima era da igreja gentil à era da pedra angular. Estas 7 etapas da igreja que transcorreram pertenecem al lugar santo del templo espiritual de Cristo, o sea, de la iglesia del Señor Jesucristo. Pertence ao lugar santo do templo espiritual de Cristo, ou seja, da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque a igreja de Jesus Cristo esteve sendo construída, criada por Deus, da mesma forma que Moisés construiu o tabernáculo e Salomão construiu o templo. Porque foi através do desenho ou plano, o templo que está no céu, do templo de Deus que está no céu, que tem átrio, lugar santo e lugar santíssimo. São Paulo diz que esse tabernáculo que Moisés construiu é tipo e figura. É tipo e figura do quê? Do que está no céu, verdadeiro tabernáculo, e é tipo e figura também da igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o templo de Deus. Por isso, o povo hebreu não necessita da construção de um novo templo lá em Jerusalém. Porque assim como Salomão, filho de Davi, construiu um templo em Jerusalém para Deus, agora o filho de Davi, Jesus Cristo, esteve construindo um templo para Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E esse é o templo onde Deus virá em toda a sua plenitude neste tempo final, como veio Deus ao templo que Moisés construiu e ao templo que Salomão construiu, e entrou a estes templos, ao de Moisés e ao de Salomão, e se colocou sobre o propiciatório no lugar santíssimo do templo que Moisés construiu e do templo que Salomão construiu. E para o tempo final, na segunda vinda de Cristo, que é a vinda do Espírito Santo, vem para o templo de Jesus Cristo, para a sua igreja, para se colocar no lugar correspondente a este tempo final, para se colocar no lugar que está representado no lugar santíssimo, no templo que Salomão construiu e no tabernáculo que Moisés construiu. Por quê? Vejam vocês, nosso Pai Celestial onde está? Em seu templo no céu. Em que parte do templo? No lugar santíssimo. Ali está seu trono. E quando Cristo subiu ao céu, onde entrou? Pois ao lugar santíssimo do templo que está no céu, e se colocou no trono de Deus, à destra de Deus. Agora podemos ver que na segunda vinda de Cristo, a vinda de Jesus Cristo para este tempo final, como o leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, ele vem à sua igreja para se colocar no lugar santíssimo da sua igreja, onde o trono de Jesus Cristo estará ali para ele se sentar no seu trono e se manifestar como rei dos reis e senhor dos senhores. Quando se fala de um trono, pois a pessoa tem que entender que há um rei para se sentar neste trono. E agora vejam vocês como temos tronos literais de madeira, de prata, de ouro, e assim por diante, ou de pedra. Mas quando Deus desceu, naquela ocasião em que João Batista batizou Jesus, Deus entrou no seu templo e se sentou no seu trono humano, aí dentro daquele templo humano. Ou seja, que também podemos ver que quando Deus desce e se entroniza em um homem, pois esse homem é um templo e também dentro tem um lugar onde Deus se coloca, e essa é a alma da pessoa e esse é o trono de Deus, onde Deus se senta nesse trono e se manifesta através desse templo. Agora,
podemos ver que sendo que o tabernáculo que Moisés construiu e o templo que Salomão construiu é tipo e figura do templo que está no céu. E agora, a igreja de Jesus Cristo está representada no tabernáculo que Moisés construiu e no templo que Salomão construiu. E está representada no templo que está no céu. Portanto, tem átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Durante as 7 etapas ou eras da igreja gentil se viveu no lugar santo do templo de Deus. Ou seja, que no templo que Moisés construiu e no que Salomão construiu estão representados no lugar santo as 7 etapas ou eras da igreja gentil. Com essa etapa dos apóstolos lá em Jerusalém. Em seguida que transcorreram já as 7 etapas da igreja gentil, chegamos à etapa da era da pedra angular, que é a etapa que representa o lugar santíssimo do templo que está no céu e do lugar santíssimo do tabernáculo que Moisés construiu e do que construiu Salomão, ou vice-versa. O lugar santíssimo do tabernáculo que Moisés construiu e do que construiu Salomão representam a era da pedra angular. No templo espiritual de Jesus Cristo, que é a sua igreja. E porquanto nesse templo encontramos que não há pedras literais, nem madeira literal, nem ouro literal, a não ser que as pedras que Cristo usa nessa construção são pedras vivas, assim como Cristo é uma pedra viva, a pedra de ângulo que os edificadores rejeitaram, agora as pedras vivas que Cristo utiliza para a construção do seu templo são seres humanos que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E agora, vejam vocês, nesse templo, encontramos que todas as coisas que estão no templo ou tabernáculo que Moisés construiu e no que construiu Salomão são tipo e figura das pessoas que iam formar este templo espiritual. E agora encontramos que o véu, a porta de entrada ao lugar santíssimo do tabernáculo que Moisés construiu e do templo que Salomão construiu, a porta de entrada ao lugar santíssimo tinha um véu. E atrás desse véu estava o lugar santíssimo, onde estava a arca do pacto. E o propiciatório, ou assento de misericórdia, estava sobre a arca do pacto, nesse propiciatório que podemos dizer que é a tampa da arca. Aí estavam 2 querubins de ouro, e no meio dos 2 querubins de ouro estava a presença de Deus nessa coluna de fogo, chamada a presença de Deus aí nessa luz, a Shequina. E agora, no templo que está no céu, encontramos que o véu do templo que Moisés construiu e do que construiu Salomão, no templo que está no céu, representa quem? A Jesus Cristo. Jesus Cristo em sua primeira vinda. E foi representado no véu de carne. Esse véu de carne é o véu do templo que está no céu. E agora vejam vocês como Cristo passou ao lugar santíssimo e se colocou como sumo sacerdote com seu próprio sacrifício realizado na cruz do Calvário, e o seu próprio sangue o colocou lá no céu, no lugar santíssimo. Quando Cristo morreu e ressuscitou, se abriu o caminho ao lugar santíssimo do templo que está no céu. E por isso Cristo entrou. Era o momento de entrada ao lugar santíssimo do templo que está no céu, assim como no dia 10 do 7º mês de cada ano,
era o dia de entrada ao lugar santíssimo do sacerdote. Tinha que passar atrás do véu, para trás do véu, com o sangue da expiação. Entrava algumas vezes durante esse dia, mas sempre com sangue. Se entrasse sem sangue, ali morria. Tinha que primeiro entrar com o sangue do bezerro e oferecê-lo pela expiação dele e dos sacerdotes. E, em seguida, entrar com o sangue da expiação do bode, o qual também misturava com o sangue da expiação do bezerro e o oferecia ali pelo povo, para a reconciliação do povo hebreu com Deus. Isso mesmo é o que aconteceria no céu. E vejam vocês, assim como o sumo sacerdote estava certa quantidade de tempo no lugar santíssimo, aspergia por 7 vezes com o dedo o sangue, e então colocava sangue sobre o propiciatório, mas primeiro aspergia sangue com o dedo sobre o propiciatório para o leste. Isto nos fala das 7 etapas ou eras da Igreja Gentil, sobre as quais Cristo aspergiu seu sangue durante as 7 etapas ou eras da Igreja Gentil. Em seguida, nós encontramos também que o sumo sacerdote colocava mais sangue aí sobre o propiciatório. Está falando de nós, ou a nosso favor. E depois que terminava, encontramos que o sumo sacerdote também usava o incensário, o qual levava com carvões acesos do altar que estava na parte de fora do lugar santíssimo. Se encontrava esse altar no lugar santo, mas tomava o incensário e colocava carvões acesos no incensário, ou seja, tomava do altar de bronze, aí onde estavam os carvões acesos, e em seguida tomava também incenso em sua mão ou nas suas mãos, e ia para dentro e colocava, mas tinha que levar sangue, e colocava esse incenso no incensário que estava com os carvões acesos, e quando caía dentro do incensário, aí o incenso se acendia e começava a fumaça a cobrir todo o propiciatório e todo o lugar santíssimo. E aí estavam as orações do povo e pelo povo. O mesmo que aparece aqui em Apocalipse capítulo 8, versículo 2 em diante diz: E viu 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões e vozes, relâmpagos e um terremoto. Ou seja, que depois de oferecer as orações dos santos, ou seja, dos escolhidos de Deus, dos membros do corpo místico de Cristo, porque os santos oraram, aqueles que partiram oraram pela ressurreição em corpos eternos, e
Eles no paraíso estão pedindo a Deus, orando a Deus, pelo seu regresso à terra em corpos eternos. Quando nosso irmão Branham os visitou, lhe disseram: aqui não comemos, nem bebemos, nem dormimos, nem nos cansamos também, nem trabalhamos também, mas regressaremos à terra em corpos e então comeremos. Isso é o que eles têm pedido a Deus, o seu regresso em corpos eternos. E nós, os que vivemos também, temos pedido o corpo eterno, estamos pedindo nossa transformação, assim como eles pediram quando estavam vivendo aqui na terra e depois que foram ao paraíso. Estão pedindo um novo corpo, para ressuscitarem nesse corpo novo em nós, pois estamos pedindo a nossa transformação para ter o corpo novo. E aqui é quando no céu as orações pela nossa transformação, pela redenção do corpo, de nós os que vivemos e daqueles que partiram, são apresentadas as orações de todos os escolhidos para obter a redenção do corpo, ou seja, para obter o corpo novo, para os mortos em Cristo serem ressuscitados em corpos eternos e nós, os que vivemos, sermos transformados. E agora, depois que isto ocorrer, vejam vocês, o mesmo anjo disse que tomou o incensário, o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve, diz, e houve então sobre a terra o quê? E houve trovões, e vozes, e relâmpagos, e um terremoto. Isso nos fala do juízo divino saindo do trono de Deus para a raça humana. Os juízos divinos da grande tribulação, que são falados para que as pessoas saibam o que há de vir sobre a terra e em seguida estarão vendo o cumprimento disso que será falado com relação aos juízos divinos para vir sobre a raça humana. Agora podemos ver o que está prometido que acontecerá no céu com a abertura do sétimo selo. Agora, a pergunta é: está aberto o sétimo selo no céu? Terá o Cordeiro tomado o livro dos 7 selos e aberto no céu? Durante as 7 etapas da Igreja Gentil e durante a etapa da Era da Pedra Angular até onde chegou a Era da Pedra Angular, e ainda falta mais caminho para percorrer até onde chegou a nossa era, logo depois das 7 eras da Igreja Gentil, o livro ainda está na destra daquele que está sentado no trono. Mas durante as 7 eras da Igreja Gentil e durante o nosso tempo, Cristo tem cumprido o que está escrito nesse livro dos 7 selos, porque tem que se cumprir primeiro o que está escrito ali, e então Cristo toma esse livro, o abre, porque esse é o título de propriedade, e faz a sua reclamação e obtém tudo que redimiu com seu sangue precioso. E tem que ser entregue a herança divina aos herdeiros de Deus, que é Cristo, e os crentes em Cristo, porque somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Nos diz São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 10 ao 35, digamos, ou a 39. Capítulo 8, versículos 10 ao 39 aos Romanos, nos fala da manifestação dos filhos de Deus, diz que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e que haverá uma manifestação, a manifestação dos filhos de Deus, pela qual a criação completa esteve clamando, esteve orando e pedindo a Deus. Essa é a redenção, o dia da redenção, ou seja, o dia em que os nossos corpos serão redimidos. Isso significa nossos corpos serão transformados e teremos um corpo eterno. É a redenção do corpo.
Por quê? Os filhos e filhas de Deus voltarão a ter um corpo eterno e todos seremos a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. O ser humano, depois da queda, obteve um corpo mortal, corruptível e temporário, mas antes da queda, o corpo que Adão recebeu era um corpo com o qual podia viver eternamente, se não pecasse. Mas Deus disse, no dia que comeres dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, nesse dia morrerás. E se não comesse dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, pois não morreria. Vem? E agora, a redenção do corpo é os filhos e filhas de Deus voltarem a ter um corpo eterno. Por isso é que a ressurreição dos mortos em Cristo será em um corpo eterno. E a nossa transformação será um corpo eterno que receberemos. Seremos transformados em nossos átomos, mudados em nossos átomos, e obteremos um corpo novo, com novos átomos e átomos eternos, com células eternas, com carne eterna, com osso eterno e com sangue eterno. Temos o sangue do nosso amado Senhor Jesus Cristo e somos carne da sua carne e osso dos seus ossos. Agora podemos ver a descendência de Deus, que são os filhos e filhas de Deus. Agora podemos ver a descendência de Deus, que são os filhos e filhas de Deus, os quais estão na casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde há uma porta, que é Cristo em sua primeira vinda, e Cristo em sua segunda vinda é a porta aberta no céu, que é o sétimo selo que foi aberto no céu. E por essa porta é que no último dia entrarão os escolhidos de Deus também. Entram primeiro pela porta da primeira vinda de Cristo e depois entram pela porta da segunda vinda de Cristo para serem transformados e raptados neste tempo final. Por isso é que a vinda de Cristo está prometida com aclamação, com voz de arcanjo e trombeta de Deus, e diz: e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ressuscitarão em corpos incorruptíveis, e nós, os que vivemos, seremos transformados e seremos arrebatados para receber o Senhor no ar, e assim estaremos sempre com o Senhor. Agora podemos ver que essa mesma voz que São Paulo ouviu, ou que São João ouviu, dela fala também São Paulo, como a trombeta final, ou grande voz de trombeta, que é a voz de Cristo. É a voz de Cristo nos dando a sua mensagem do Evangelho do Reino neste tempo final. E porquanto Cristo, durante as 7 etapas da Igreja Gentil, falou através de seres humanos pelos seus mensageiros, e também no Antigo Testamento falou pelos seus profetas, para este tempo final estará nos falando através de carne humana, através do véu de carne, onde Jesus Cristo estiver manifestado em Espírito Santo, e através desse mensageiro, que é o anjo de Jesus Cristo, estará nos falando com essa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino e nos estará revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer. Disse o precursor da segunda vinda de Cristo, na página 47 do livro de citações em espanhol, da seguinte maneira, nos falando dessa trombeta final, ou grande voz de trombeta diz assim: e nós que vivemos e tivermos ficado até a vinda do Senhor, não evitaremos ou impediremos aqueles que dormem. Esses preciosos irmãos, certamente, que selaram o seu testemunho com o seu sangue, não impediremos ou atrapalharemos aqueles que dormem, porque soará a trombeta, algo acontecerá, este algo evangélico soará o anúncio da sua vinda. Esse algo evangélico, ou seja, o Evangelho do Reino, as boas novas do Reino, as boas notícias do Reino de Deus soará. E o que soará? Soará a segunda vinda de Cristo, soará a vinda de Cristo, ou seja, revelará o mistério da segunda vinda de Cristo, o mistério da porta aberta no céu e do sétimo selo aberto no céu. O sétimo selo é a segunda vinda de Cristo e a porta aberta no céu é também a vinda de Cristo. Cristo é a porta aberta no céu e Cristo é
o sétimo selo aberto no céu. É a segunda vinda de Cristo, pela qual os filhos e filhas de Deus, os membros do corpo místico de Cristo, entrarão neste tempo final para receber a fé, a revelação, para serem transformados e raptados, ou seja, a revelação da segunda vinda de Cristo. E assim obter a fé para ser transformados e raptados, a revelação para serem transformados e raptados neste tempo final. E os mortos em Cristo serem ressuscitados. Diz o precursor da segunda vinda de Cristo, falando deste mesmo tema, da trombeta final, ou grande voz de trombeta, neste livro de citações, onde temos extratos de diferentes mensagens pregadas pelo reverendo William Branham, nos diz, no extrato 1164, tirado da mensagem Poços Rompidos, diz: recordem que aqueles que estão vivos e fiquem, não impedirão aqueles que dormem ou aqueles que estão dormindo, ou seja, aqueles que morreram, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de tocar ou de soar, e essa última trombeta, como o último selo, será a vinda do Senhor. Tocará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. Ou seja, a trombeta que soará é o sétimo selo, que é aberto no céu. E isso é a segunda vinda de Cristo. E soará a segunda vinda de Cristo aqui no planeta Terra. E entrarão por essa porta, que é Cristo, na sua segunda vinda, todos os escolhidos de Deus, para receber assim a fé, a revelação da segunda vinda de Cristo, para serem transformados e raptados neste tempo final. Lembre que nenhuma pessoa poderá ser transformada e raptada sem escutar essa trombeta final, ou grande voz de trombeta que revela a segunda vinda de Cristo, para os escolhidos de Deus darem as boas-vindas a Cristo na sua segunda vinda. Sem receber a Cristo na sua segunda vinda, nem há transformação, nem há rapto para ir à ceia das bodas do Cordeiro. E agora podemos ver esse mistério da porta aberta no céu e do sétimo selo aberto no céu. A porta aberta no céu é Cristo, o sétimo selo aberto no céu é Cristo também. É a segunda vinda de Cristo, sendo aberta a segunda vinda de Cristo no céu, para ser manifestada a segunda vinda de Cristo aqui na terra, como Ele o prometeu. Agora podemos ver que esse é o maior mistério de todos os mistérios da Bíblia. Esse é o mistério que nem os grandes estudiosos da Bíblia puderam decifrar. Mas é o mistério que está prometido para ser cumprido neste tempo final à Igreja do Senhor Jesus Cristo e depois ao povo hebreu. Esse é o mistério que está prometido para ser revelado à Igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final. E esse é o mistério que o próprio Cristo, falando-nos com essa grande voz de trombeta através do seu anjo mensageiro, nos revela neste tempo final. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Apocalipse 22, versículo 16. E Apocalipse 22, versículo 6 diz: E disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Através de quem é que são reveladas todas essas coisas que em breve devem acontecer? A Escritura diz que através do anjo do Senhor, através do anjo do Senhor Jesus Cristo,
é que são reveladas todas essas coisas que em breve devem acontecer. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que devem acontecer em breve. As coisas que Cristo em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, com essa voz de trombeta disse que revelaria quando disse, sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. E agora vejam, como através do seu anjo mensageiro é que vêm essas coisas sendo reveladas aos membros do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Se vem revelando as coisas que em breve devem acontecer, pois vem profetizando. E se vem profetizando, pois é um profeta. É o profeta da dispensação do reino, com a mensagem do evangelho do reino. E aí ele traz toda a revelação de todas essas coisas que em breve devem acontecer. É uma mensagem profética com a qual vem da parte de Jesus Cristo e com a qual abre as Escrituras, as profecias correspondentes a este tempo final para nos revelar todas essas coisas que são profetizadas, que hão de acontecer neste tempo final. As toma, abre para nós e nos mostra as que já foram cumpridas e aquelas que estão em processo de cumprimento. E assim nos mostra o mistério da porta aberta no céu e do sétimo selo aberto no céu, que é o mistério da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Agora, vejam vocês, algo muito importante que nós não podemos deixar passar desapercebido. Assim como em cada etapa da igreja de Jesus Cristo, Cristo esteve fazendo intercessão no lugar santíssimo pelos escolhidos em cada era. Vejam como desde o céu, o que Jesus Cristo fazia, em seguida se refletia no meio da sua igreja, outorgando amor e misericórdia para aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, os quais entram ao corpo místico de Cristo de era em era. E para este tempo final, a obra que Cristo faz ao final, no lugar santíssimo, chega diretamente à sua igreja, a era da pedra angular, onde chame junto os seus escolhidos, correspondentes à era da pedra angular, e completa o número dos seus escolhidos. E, em seguida, para a sua vinda, a que parte do templo vem? Vem ao lugar santíssimo do seu templo espiritual. E no céu, quando ele terminar de fazer intercessão por aqueles que faltam a serem colocados no templo de Jesus Cristo, quando terminar a sua obra ali e sair dali, sai também o seu sangue, que se converte num trono de juízo, a ira de Deus sai então desde o trono de Deus que está no céu. E por quanto Cristo, sendo aquele que foi dado por pacto às nações, aos seres humanos, encontramos que ao vir à sua igreja e ao final da sua intercessão no céu, vem a sua igreja ao mesmo véu de carne, no qual ele estaria durante a era da pedra angular, antes de terminar o seu trabalho de intercessão no céu. E em seguida vem toda a sua plenitude manifestado, e no céu nenhum ser humano encontrará misericórdia. Toda misericórdia que um ser humano possa obter depois que Cristo sair do trono lá no céu e os mortos em Cristo ressuscitarem e nós que vivemos formos transformados, toda misericórdia que possa ser outorgada será
desde o lugar santíssimo do templo espiritual do Senhor Jesus Cristo. Aí é onde Jesus Cristo estará, porque já não estará no trono do Pai no céu, mas que estará no seu trono do lugar santíssimo. Aí estará manifestado. E desde o seu trono, do seu templo espiritual, se revelará ao povo hebreu. Aí será onde o verão, no trono humano que ele terá na sua igreja. Aí o povo hebreu terá a segunda vinda de Cristo. Para o povo hebreu será a primeira, porque a primeira eles não viram, mesmo que esteve no meio deles manifestado. Mas aí estará Cristo manifestado através de carne humana. Será a vinda do cavaleiro, do cavalo branco de Apocalipse 19, será a palavra encarnada em um homem. Será o Espírito Santo, Jesus Cristo, Espírito Santo manifestado no meio da sua igreja, em toda a sua plenitude, quando ele sair do lugar santíssimo do templo que está no céu. E então já a obra de reclamação chegará à sua plenitude e assim e ao seu cumprimento pleno. E já teremos um novo corpo, todos seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E em seguida reclama o seu trono literal, que já não é o trono do Pai, mas o trono de Davi, para se sentar no trono de Davi e reinar por 1000 anos e depois por toda a eternidade sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Mas antes de se sentar no trono literal de Davi, tem que ter seu trono humano. E esse trono humano será o vencedor, o anjo do Senhor Jesus Cristo, para o qual as palavras de Cristo, a promessa de Cristo, aquele que vencer, eu lhe darei a sentar-se comigo no meu trono, se tornarão realidade, porque estará com Cristo no trono de Davi. Eu lhe darei que se sente comigo no meu trono. E Cristo estará nele. Cristo estará no seu trono humano manifestado. E Cristo, com o seu trono humano, reclamará seu trono literal, o trono de Davi, e se sentará Cristo no trono de Davi, com o seu trono humano. Esse é o maior de todos os mistérios. O povo hebreu está num ambiente muito espiritual. Porque Deus disse que derramaria sobre o povo hebreu espírito de oração. E o buscariam a Deus. Derramaria espírito de oração sobre a casa de Israel para buscarem a Deus. E eles estão buscando a vinda do Messias. E há ocasiões em que colocaram rótulos ou banners dizendo: "Bem-vindo, Messias", porque estão desejando a vinda do Messias. E sabem o que eles estão esperando? Ao proclamar que estão esperando o Messias, estão esperando um profeta. Porque a vinda do Messias para o povo hebreu será um profeta. Um profeta onde estará Deus em Espírito Santo manifestado, um homem ungido com o Espírito Santo. Esse é o anjo de Apocalipse capítulo 7 que vem com o selo do Deus vivo. Vem com o Espírito Santo nele manifestado. Agora podemos ver o mistério da porta aberta no céu e do sétimo selo aberto no céu, que é a segunda vinda de Cristo. Há muito do que podemos falar correspondente às coisas que Cristo estará fazendo, já não desde o templo que está no céu, mas desde o seu templo, sua igreja, neste último dia, quando ele terminar o seu trabalho no templo que está no céu, no lugar santíssimo do templo que está no céu, e então ele realizará um trabalho muito grande e importante, desde o lugar santíssimo e desde o seu trono, do seu templo espiritual, para então
tomar o trono ou se sentar no trono de Davi, porque assim como o povo hebreu também está representado no templo ou tabernáculo que Moisés construiu, porque é o Israel terreno, também a igreja de Jesus Cristo, sendo o Israel celestial, e está representada no templo ou tabernáculo que Moisés e Salomão construíram. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o Israel celestial, e também é o templo celestial, ou o templo de Deus, ou o templo espiritual, tem um trono, como também o Israel terreno, que é representado no templo de Salomão e no templo de Moisés. Também tem um trono, que é o trono de Davi. E agora, vamos deixar tudo aí quietinho, porque se começarmos a falar um pouco mais sobre de tudo isso que há aí, nos tomaria muito tempo e sairíamos daqui como às 9. Como às 9 da noite de amanhã. Assim que vamos deixar tudo quietinho aí e amanhã continuaremos. Com os ministros, falaremos algumas coisinhas sobre o tema que tenhamos amanhã, sobre o tema que tivermos amanhã, e todos esses dias estarei com vocês aqui na República do Peru e estaremos abordando mais a respeito destes mistérios no sétimo selo para que tenhamos um quadro mais claro do programa divino correspondente a este tempo final. Esse é o tempo de mais bênção para os filhos e filhas de Deus. Para cada um de vocês e para mim também. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, dando-lhes o testemunho da porta aberta no céu, a porta aberta no céu, o sétimo selo, aberto no céu, a segunda vinda de Cristo, aberta no céu. Que as bênçãos da porta aberta no céu, do sétimo selo aberto no céu, da segunda vinda de Cristo aberta no céu, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e em breve até o último dos escolhidos, e esteja chamado e juntado, recolhido e juntado no corpo místico de Cristo na era da pedra angular, e em breve os mortos em Cristo ressuscitem em corpos eternos e nós os que vivemos sejamos transformados e possamos ir logo depois da manifestação plena de Deus na sua igreja. Vamos em seguida à ceia das bodas do Cordeiro, como Cristo prometeu para cada um dos seus escolhidos, para cada um de vocês e para mim também, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado pela vossa amável atenção e continuem passando uma noite cheia das bênçãos de Jesus Cristo. A porta aberta no céu e o sétimo selo aberto no céu. Conosco novamente o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nessa noite a nossa parte. E assim, regressar aos nossos lares para descansar, meditando nesta porta aberta no céu e neste sétimo selo aberto no céu, que é a segunda vinda de Cristo aberta no céu e revelada na terra a todos nós que vivemos neste tempo final. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde conosco novamente. Miguel Bermudes Marim. Boa noite.